Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Nassun Júnior e hoje nós falaremos sobre oração subordinada adverbial. As orações, primeiro você precisa saber o que é uma oração. Uma oração ela é caracterizada pela presença de um verbo. Por exemplo, aqui, corra. Só tem o verbo correr, então é uma oração. Esses doces parecem muito gostosos. Também nós temos aqui a presença de uma oração. Chove muito no inverno. Então, assim, você pode perceber que a oração é feita pela presença do verbo. Nós temos alguns tipos de oração. Nós temos as orações absolutas, as orações coordenadas, as orações subordinadas. Oração absoluta acontece quando nós temos o período simples, a presença somente de um verbo. A oração coordenada e subordinada é feita por período composto, onde eu tenho dois ou mais verbos ali presentes naquela oração. O período simples, como eu falei, é a presença de um único verbo e o período composto constituído por dois ou mais verbos. As orações coordenadas são orações que são independentes entre si, ou seja, elas têm o sentido próprio. As orações subordinadas, elas não têm o sentido completo, elas sempre dependem de uma oração principal, de uma oração coordenada, para poder fazer sentido. Isso aqui é uma retomada daquilo que a gente já viu sobre orações coordenadas e subordinadas. Você pode assistir no card que está aparecendo aqui acima um pouquinho sobre essa aula. Então, as orações subordinadas nós temos três tipos: as orações subordinadas substantivas, adjetivas e as orações adverbiais. E aí, só para a gente relembrar um pouquinho, nós temos é fundamental que você chegue antes da reunião. Nós temos a oração principal aqui, que é fundamental, e a oração subordinada substantiva, porque tem valor de substantivo. Essa oração principal ali é o verbo de ligação mais a característica do sujeito. Que você chegue antes da reunião, antes a reunião, é uma oração subordinada substantiva porque ela tem valor de sujeito. Admiro alguns alunos que estudam. Aqui também nós temos uma oração subordinada adjetiva que está dando a característica do meu substantivo alunos. Paula é estudiosa, tanto quanto o seu irmão. Aqui nós temos essa oração subordinada que está ligada a este adjetivo, dando a ideia de proporção. Então nós temos a oração principal, Paula é estudiosa, tanto quanto seu irmão, como a oração subordinada adverbial. As orações subordinadas adverbiais, elas se dividem em duas partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte, que é uma oração subordinada adverbial desenvolvida, e também, numa próxima aula, nós veremos as reduzidas. As orações subordinadas adverbiais, elas funcionam como uma circunstância da oração principal. Elas iniciam por uma conjunção adverbial e têm a mesma função de um advérbio. E elas são causais, consecutivas, condicionais, concessivas, comparativas, conformativas, finais, proporcionais e as temporais. E elas são iniciadas por conjunções adverbiais. Vamos lá. Então a gente vai começar agora a ver as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas. As orações subordinadas adverbiais desenvolvidas causais, elas vão exprimir a ideia de causa. Elas são reconhecidas pela pergunta o que. Sempre vai me indicar qual é o motivo, a causa. Por exemplo, aqui, o ser humano faz muita guerra. Por quê? O ser humano faz muita guerra? Porque tem muita ganância no coração. Então aqui nós temos a conjunção adverbial porque, e aí nós temos a oração subordinada adverbial desenvolvida causal, porque tem muita ganância no coração. E aí nós temos as conjunções aqui, os conectivos. Porque, já que, uma vez que, visto que, pois que, como, posto que. Então eles funcionam como uma oração ou como conjunção adverbial que indica causa. Nós temos as consecutivas, as orações subordinadas adverbiais consecutivas. Elas traduzem a ideia de consequência, o efeito de algo afirmado na oração principal. A multidão aplaudiu tanto o orador. Qual é o resultado disso? Ele ficou maravilhado. E a gente tem o que? Fazendo a ligação
dessas duas orações, a principal, que a multidão aplaudiu tanto o orador, com a subordinada, que indica a consequência. E a gente tem o tão, tanto, tamanho, e aí, seguidos desses conectivos, nós temos de que, tanto que, de sorte que, de modo que. Tá? Agora nós temos as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas condicionais. Elas vão expressar a ideia de condição. Se quisermos a América forte, precisamos de uma sociedade livre da opressão social. Aqui a gente tem a oração principal, que é precisamos de uma sociedade livre da opressão social, só que para a gente ter essa sociedade livre da opressão social, a gente precisa ter uma circunstância, uma condição, na verdade. E essa condição é representada aqui pela oração subordinada adverbial desenvolvida condicional, com o conectivo se. A gente tem outros, tem caso, desde que, contanto que, salvo, exceto se. Então, nós temos esses conectivos, que indicam uma condição. As orações subordinadas adverbiais concessivas, elas expressam a ideia de concessão, isto é, exprimem a ideia de algo esperado, mas que não aconteceu. É o caso aqui, ó. Embora tenhamos dificuldade hoje e amanhã, conquistaremos a libertação dos oprimidos. Aqui nós temos a oração principal, conquistaremos a libertação dos oprimidos, mas isso ainda não aconteceu. Então a gente vai iniciar a explicação dessa oração principal com uma oração subordinada adverbial desenvolvida concessiva, embora tenhamos dificuldades hoje e amanhã. E aí a gente tem o embora, com quanto, e as locuções ainda que, se bem que, mesmo que, apesar de que, ainda, quanto, posto que. As orações adverbiais desenvolvidas comparativas, o nome já diz, traz a ideia de comparação com os termos da oração principal. A gente tem aqui tão, mais, menos, pela ocorrência também dos conectivos como, que e quanto. Por exemplo, aqui, ó. A liberdade chegará como? Então, farei uma comparação da oração principal com a oração subordinada adverbial comparativa, como o raiar de um novo dia. Então, como o raiar do novo dia é a minha oração subordinada adverbial desenvolvida comparativa, que a gente vai trabalhar a comparação dos termos com a oração principal. A gente também tem as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas finais. Elas vão indicar o objetivo, a finalidade. O objetivo de algo que é declarado na oração principal. Por exemplo, aqui. Estamos neste lugar sagrado. Com qual objetivo? E aí eu utilizo o para quê e o a fim de quê? Para que a América se lembre das promessas da democracia. Esse exemplo foi tirado do discurso de Martin Luther King. Tá? Então, assim, a gente tirou esse discurso de Martin Luther King para você tomar como exemplo a oração subordinada adverbial desenvolvida final. Também nós temos as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas proporcionais. Elas indicam ou apresentam a gradação e a proporcionalidade, relacionando o progresso verbal indicado na oração principal com aquele expresso na oração subordinada. O entusiasmo na multidão crescia, ou seja, eu estou trabalhando com uma setinha para cima, estou crescendo, o entusiasmo da multidão está crescendo. Na mesma proporção, o orador envolvia com as palavras empolgantes. Então, assim, a partir do momento que o entusiasmo crescia da multidão, o orador também falava palavras empolgantes. Por isso que é proporção, uma gradação, vai crescendo. A gente utiliza a proporção que, a medida que, ao passo que, pelas estruturas correlativas. Quanto mais ele falava, menos ele fazia. Ou quanto mais ele falava, mais ele fazia. Tá? Então, a gente tem esses correlativos. Também nós temos as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas temporais. Ela também é uma oração fácil de entender. Ela responde à pergunta quando e apresenta uma circunstância de tempo referente a algum acontecimento da oração principal. Por exemplo, nós temos aqui: só ficaremos satisfeitos quando a justiça chegar para todos os povos.
E aí a gente tem os conectivos, assim que, desde que, logo que, depois que, antes que, sempre que. Esses conectivos sempre trazem a circunstância de tempo. Então, uma dica para você é respondendo a pergunta quando. Se eu consigo responder a pergunta quando, eu tenho uma oração subordinada, adverbial desenvolvida, temporal. E por fim, nós temos as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas conformativas. Elas sempre expressam a ideia de conformidade em relação a algo que foi declarado na oração principal. Ela sempre traz a ideia de o que alguém disse ou algum combinado. Por exemplo, aqui, ó. Preparei as malas para a marcha, de acordo com o que combinamos por telefone. Aqui traz a ideia de relação do que algo que foi declarado ou combinado. Essa oração subordinada adverbial conformativa, desenvolvidas conformativas, elas sempre iniciam, por exemplo, citações. De acordo com o especialista, elas são bastante usadas em redações onde vai citar um texto, um filme, uma fala. Então, as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas conformativas traz essa ideia de relação com algo que foi declarado. Eu utilizo conforme, segundo, consoante. Espero que você tenha entendido um pouquinho como funcionam as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas, que elas melhoram o nosso discurso. E você também pode ter acesso a mais materiais aqui no site professornelsonjunior.com. Também você pode ter contato com a gente nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, ajude esse canal a crescer, deixe o seu like. Então, muito obrigado pela sua participação. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui o que você não entendeu, mande suas sugestões. Muito obrigado, valeu, falou, tchau!